tema escolhido para essa semana foi o Shabat. E não é segredo para ninguém como o Shabat é maravilhoso, como o Shabat, ele é um dia central na vida de um judeu, quanto que a gente se dedica, independente da pessoa realmente frequentar a sinagoga todo o Shabat e comprar comidas e cumprir o Shabat 100%, óbvio que é importante, mas independente disso, todo mundo sabe que é um dia sagrado para a gente. Certa vez tinha um rabino que ele dava aula numa faculdade, ele dava aula para os professores de Talmud, da Gemara, e tinha um professor judeu que se recusava a participar da aula. Os outros judeus sim iam, e aquele professor, provavelmente de filosofia, algo assim, ele se recusava a participar da aula. E o rabino ia atrás dele e falava, venha, vem estudar. E uma vez o professor respondeu para o rabino, falou, sabe, eu não tenho nada a ver com o judaísmo. Tanto assim, que quando chega o Shabat, toda semana eu vou lá, pego carne de porco, que óbvio que a gente não pode comer, pego carne de porco e faço um churrasco no Shabat. Todo Shabat eu faço isso. Aí o rabino respondeu para ele e falou, olha, na realidade, nós dois cumprimos o Shabat, cada um da sua forma. Eu cumpro de acordo com como está na lei, e você cumpre se rebelando, mas você lembra do Shabat. Então isso significa que você ainda tem o que se chama em Yiddish de Pintaleit, você ainda tem aquela essência judaica dentro, e você busca combater. Mas a gente só combate o que a gente acredita que existe. Bom, então, Shabat, a gente espera a semana toda por Shabat. Pessoas já bem mais velhas, quando pensam nas memórias da sua infância, é muito fácil trazer o Shabat em família, mesmo aqui na sinagoga, de vez em quando vem gente que não frequenta há muitos anos e traz à memória uma música ou o Kiddush, como que era na infância, na vida, no começo da vida da pessoa. Na nossa reza diária, temos um trecho que mencionamos os salmos que os levitas cantavam no templo. Todos os dias, na hora do sacrifício diário, eles cantavam os salmos, e cada dia tinha o seu específico. Agora, quando mencionamos na reza esses salmos, então a gente fala lá o seguinte, Ayom Yom Rishon BaShabbat. No domingo falamos, hoje é o primeiro dia do Shabat. Na segunda-feira a mesma coisa, Sheni BaShabbat. Todos os dias da semana a gente não menciona apenas o dia, mas a gente menciona quantos dias ele veio depois do Shabat. A gente relaciona a nossa semana inteira com o Shabat. Essa é a vida de um judeu. A vida de um judeu é sempre em volta desse dia sagrado. Antigamente as pessoas realmente dedicavam a semana toda para o Shabat, não apenas na reza, mas sim em ações. Se conta sobre Shammai Azaken, um dos grandes sábios do Talmud, que ele comia a semana toda comida de Shabat. Hoje em dia isso é fácil, a gente tem a geladeira, guarda a comida do Shabat na geladeira e vai comendo durante a semana, se quiser. Como que ele fazia isso? Se ele não tinha como manter a comida do Shabat. Então, a realidade, o Talmud conta que todo dia, quando ele andava na rua, ele procurava alguma coisa para o Shabat. Então, ele vai chegar o Shabat, aí no domingo ele via uma ave bonita para comer para o Shabat, para preparar para o Shabat. Então, ele comprava ela. Já na segunda-feira, ele via uma carne melhor ainda, superior. Então, ele comprava aquela segunda carne para o Shabat e comia a que ele comprou ontem, assim por diante. Todo dia ele comprava algo melhor e consumia algo do dia anterior. Então, na realidade, tudo aquilo havia sido comprado para o Shabat. A intenção dele era sempre Shem Shabbat Kodesh, em honra ao Shabat sagrado. Então, a semana toda ele acabava comendo do próprio Shabat. Tão grande
a importância de se preparar para esse dia sagrado, que o Arizal, o grande cabalista, ele escreve que se a pessoa ela se dedica para o Shabat e ela soa por causa disso, então esse suor dele cancela maus decretos que viriam sobre a pessoa, cancelam pecados que trariam maus decretos, inclusive o pecado de idolatria, que é o pior pecado que a gente pode ter na Torá, ele é abrandado pelo menos com a preparação para o Shabat. Então esse suor, essa dedicação toda, ajuda a pessoa em níveis que a gente não consegue nem imaginar. Então a gente recomenda a pessoa quando vai comprar alguma coisa, vai para o supermercado, vai com bastante casaco, está se preparando para o Shabat, vale a pena suar bastante. Óbvio que o que o Arizal quer dizer que não é somente o dia do Shabat que é importante. Não é somente naquele dia que temos uma elevação, mas a gente consegue durante a semana se conectar com o Shabat e se elevar. Assim como fazia Shammai e Azakel, comprando cada dia para o Shabat. No Talmud, no Midrash conta que quando Deus foi apresentar o Shabat para Moshe Rabbeinu, Moisés, ele apresentou o Shabat como uma joia do seu tesouro real. Deus fala para Moshe que ele tem um presente, algo muito especial para dar para o povo. Inclusive, isso é algo específico de Am Israel, do povo judeu. Pela Gemara, pela Halachá, uma pessoa que não é do povo não deve cumprir o Shabat 100%, ele deve falhar pelo menos um pouquinho aqui e ali, para reservar o Shabat para Am Israel. E isso Deus entregou no momento que foram entregues os 10 mandamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Agora, quando a gente olha para o Shabat, até um clichê, que se fala que o Shabat é como uma ilha de salvação da pessoa. A pessoa está a semana toda batalhando no mar, batalhando contra a correnteza, problemas aqui e ali, de repente chega o Shabat, acabaram-se todos os problemas. O Shabat, se a gente comparar, na verdade, hoje em dia, nossa época moderna, com a antiguidade, a gente entende mais ainda a importância do Shabat hoje em dia. Antigamente, a pessoa simplesmente parava de arar o campo, ia para casa e acabou, festejava o Shabat. Hoje em dia que a gente tem aparelhos, computador, televisão, celular, tudo isso que segura a gente. Na verdade, se a gente olhar a vida de um trabalhador, uma trabalhadora hoje em dia, ele não tem só o horário de trabalho, certo? O trabalho persegue ele em casa, indo no celular, mensagens de WhatsApp, o que tem que fazer? Então, quando a gente chega no Shabat e por obrigação a gente bloqueia todo esse trabalho, a gente não pode usar o celular, não tem como. Então, automaticamente o Shabat serve como um porto seguro para a nossa saúde mental. Serve como um porto seguro para a gente poder dedicar ao que realmente importa. De onde vem o Shabat? Como foi criado o Shabat? Então, a gente conhece a criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias. A criação se deu pela fala. A gente lê no livro de Gênesis, logo no início, que Deus foi criando os itens do mundo, falando que venha a luz, que seja a luz e que haja uma ordem. Tudo isso foi pela palavra de Deus. E quando terminou, sexta-feira, está escrito que Deus foi descansar. E é uma pergunta muito forte que a gente pode fazer. Deus foi descansar? Deus descansa? Deus se cansa? O que é realmente o descanso do Shabat? E mais ainda, as pessoas falam que não pode trabalhar no Shabat. Consta na Torá, é proibido qualquer tipo de trabalho. Aí se a gente vai avaliar,
A gente não pode usar o elevador, que é considerado um trabalho no Shabat, mas a gente pode subir 20 andares. Quem mora no 20º andar, ele pode subir 20 andares. O que é esse trabalho que é proibido no Shabat? O que é isso que Hashem, Deus, ele resolveu descansar no Shabat? Bli neder, sem promessa nenhuma, mas a gente não vai responder tudo isso nesse shiur. Como mencionei antes, o Shabat é algo que precisa de vários shiurim para a gente realmente captar. Mas a ideia inicial, a nossa pergunta inicial sobre o Shabat é: o que é o descanso divino? Todo dia de manhã a gente menciona na reza, uma das primeiras bênçãos matinais é agradecer a Deus que Ele dá, para o cansado Ele dá forças. Então a gente acorda com energia renovada de manhã, depois do sono, e aí a gente agradece que Deus deu para nós, que estávamos cansados, Ele nos proveu de força. Será que aquele que dá força para todos os cansados, Ele mesmo se cansa? É isso que consta na Torá, que Ele foi descansar. Como é possível isso? Então eu tenho algumas respostas para isso. A primeira delas, quando a gente lê no texto da Torá, que fala que Deus, Vayanach bayom hashevi, Ele descansou no 7º dia. Isso inclusive a gente menciona esse texto no Kiddush, na santificação de dia do Shabat. Então, a primeira explicação é por que mencionei isso, para indicar para nós, meros humanos, que nós devemos descansar no Shabat. Não é que Deus descansou, é uma linguagem figurativa. Assim como a gente encontra diversas vezes na Torá o braço estendido de Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, Deus tem braço. Os olhos de Deus, Deus tem olhos. Deus é muito acima disso. Mas para que possamos compreender a mensagem da Torá, então a Torá usa uma linguagem mais humana. E aí a gente consegue se relacionar com isso. Então a gente entende que depois de 6 dias de trabalho, Deus foi descansar. Nós entendemos que no Shabat nós não vamos trabalhar. Pelo contrário, a gente vai deixar a poeira baixar, a gente vai relaxar no dia do Shabat. Essa é uma explicação. Podemos trazer outra, que Vayanach vem da palavra Nach, descansar. Inclusive, Nach são as mesmas letras de Noach, Noé, que na época do dilúvio, a terra realmente descansou dos pecados. Esse é um significado de Vayanach, que Deus descansou. Mas Vayanach também quer dizer deixar de lado. Então, se eu pego algo e apoio aqui na minha mesa, eu vou deixar aquele objeto num canto. O que Deus fez no Shabat não é exatamente um descanso. Ele não cansa. E mesmo, digamos que Deus pudesse se cansar, a criação do mundo veio pela palavra. A gente tem que falar muito para realmente ficar cansado. Então, o que quer dizer na Torá que Ele Vayanach? É que Ele deixou o mundo a seu próprio curso. A partir do final de sexta-feira, após a criação, Deus deixou o mundo. Ele não criou nada novo. Ele apenas deixou o mundo girar conforme a sua programação. Seria como uma forma de stand-by. Mas o que quer dizer isso? Vamos imaginar um artista, um pintor, pintando um quadro Picasso, que pinta com detalhes, e ele está envolvido naquilo. E dá trabalho. Depende do tipo de arte, você tem que mesclar tintas, cuidar para ninguém mexer, está envolvido naquilo. E aí, finalmente, quando o artista termina o quadro, ele dá 2 passos para trás, ele observa aquela magnífica pintura, e aí ele relaxa. E aí ele tem o verdadeiro prazer. Depois ele vai lá e assina embaixo do quadro. A mesma coisa aconteceu no Shabat. Às vezes cansa falar um pouquinho. A mesma coisa aconteceu no Shabat. Deus se envolveu na criação. Depois, quando foi criar o homem,
mais ainda, está escrito que ele não apenas falou, mas ele soprou, que vem lá de dentro. Então Deus estava envolvido, criando, mudando, adaptando, adequando. Chega no Shabat, Deus deu 2 passos para trás. E aí consta na Torá que Deus falou, Veinei Tov meu, Deus encontrou um mundo muito bom, ele ficou satisfeito com o que ele viu. E aí ele foi e assinou o nome dele. Qual o nome? Um dos nomes de Deus? Shabat. Por isso, existe um sábio que ele falava que se a pessoa vai pecar, ele deve na hora falar Shabat. Se ele sente que o mau instinto está puxando ele para uma coisa negativa, ele deve falar um nome Shabat. Porque é um nome de Deus, certo, de observar aquilo. E é isso que aconteceu. Deus parou de se envolver com o mundo, óbvio que ele continua cuidando do mundo, Ashgacha Pratit, como a gente já estudou uma vez no Tânia, como Deus a cada instante está vitalizando o mundo. Mas, no Shabat ele apenas teve a satisfação da sua obra. E por isso a gente lê que o Shabat, Deus chamou ele de Oneg, de prazer, de Ratzon, de vontade. Quando vem o Shabat, essa é a verdadeira vontade de Deus. Toda a criação do mundo é por causa do Shabat. A gente batalha a semana toda em prol do Shabat. E por isso está escrito também que quando Mashiach chegar, a redenção vier, será todo dia vai ser como o Shabat. É difícil compreender exatamente como é isso, se a gente vai poder ou não realizar trabalhos, mas o conceito de que o mundo vai viver um Shabat eterno é porque esse é o objetivo da criação. É isso que Deus queria quando Ele criou o mundo, a sua vontade. E por isso também, se a gente observar no texto do Kiddush de Shabat, a gente fala que Hashem, que deixaram Bemitzotav, Verat Sabano, que Deus nos santificou com as suas mitzvot. Esse texto, essas palavras constam na brachá de qualquer mitzvah, Asher que deixaram Bemitzotav, Al Netilat Yadayim, ou Al Achilat Matzah, todas as mitzvot, os preceitos, os quais a gente menciona, recita uma bênção antes, a gente fala Asher que deixaram Bemitzotav, que nos santificou com as suas mitzvot, seus preceitos. Agora, no Kiddush, além disso, a gente fala Asher que deixaram Bemitzotav, Veratzah Bano, que nos santificou com os seus preceitos e nos quis. Veratzah, ele quis Bano em nós, ele tem a vontade em nós. O que quer dizer isso? Que no Shabat é verdadeira vontade de Deus. No Shabat, o Oneg, o prazer divino se revela. E por isso que no Shabat a gente deve ter prazer em vários aspectos físicos. Devemos reservar a melhor comida para o Shabat, se dá guloseimas para as crianças no Shabat. Outros prazeres que a pessoa pode ter, ele deve guardar para o Shabat. Inclusive, por isso, muitos sábios reservavam um momento íntimo entre eles e suas esposas para a noite do Shabat, porque essa é a ideia do Shabat, é ter prazer. Enquanto que geralmente a gente fala que tem o conceito de itkafia. Itkafia quer dizer se refrear, quer dizer, eu tenho uma vontade de algo e eu vou me abster daquilo, é uma abstinência. A gente eleva o mundo se abstendo de algumas coisas. No Shabat isso não existe. Então, enquanto os sábios condenavam uma pessoa por comer uma carne gordurosa durante a semana, no Shabat isso se torna uma mitzvah, isso se torna uma boa ação e um preceito. Porque essa é a ideia do Shabat, ter prazer. E por isso que a comida no Shabat é mais gostosa. E não apenas porque a nossa querida Rebbetzin Tamar se dedica mais para fazer uma comida melhor. É porque o próprio Shabat afeta a natureza para ela ser melhor. Na Halachá consta que um Amaretz é um judeu que não sabe de absolutamente nada, como a tradução literal é uma pessoa da terra, ele não tem conhecimentos judaicos. Um Amaretz, ele não mente involuntariamente no Shabat.
No Shabat a pessoa não mente naturalmente, ela tem que querer mentir. Por quê? O Shabat afeta a natureza da pessoa. A comida é melhor no Shabat. Tanto que a gente tem a comida do Shabat, que de vez em quando sobra um pouco durante a semana. E já não chama mais tanto atenção. No Shabat, sim, a gente pode comer um prato depois do outro. Durante a semana, não é tão atraente. Aí a gente já quer fazer uma outra comida. Consta no Talmud uma história que aconteceu entre Rabi Yehuda e Antoninus. Antoninus era um imperador romano e eles eram muito amigos, o imperador e o líder judeu. E a amizade deles começou quando eles ainda eram bebês. Os romanos haviam proibido fazer Brit Milá, a circuncisão. E quando o Rabi Yehuda nasceu, seu pai sim fez, e alguém dedurou para o governo. Então ele falou que não fez. Então falaram, tá bom, você tem que levar para o imperador ver, vai mostrar que o bebê não tem Brit Milá. Então ele se pôs, ele não, a mãe do Rabi Yehuda pegou o bebê e foi viajando para mostrar na capital, mostrar se tinha ou não feito Brit Milá. E no meio do caminho ela parou numa estalagem, num albergue. E aí lá tinha a dona do lugar, uma mulher não judia. E ela perguntou para a mulher judia, para a mãe de Rabi Yehuda, por que ela estava tão preocupada, o que estava acontecendo. Ela falou, eu tenho que levar meu bebê, mostrar que ele não tem Brit Milá, mas ele sim tem, ele fez a circuncisão, então provavelmente vão me matar e vão matar o bebê. Então a mulher, a dona do albergue, falou, olha, eu tive um bebê, meu filhinho, no mesmo dia que você. Então vamos trocar. Me deixa o teu filho, me deixa o teu filho, leva o meu filho mostrar para o imperador e vai dar tudo certo, vai mostrar que não tem o Brit Milá. E assim foi. A mãe de Rabi Yehuda levou o pequeno menino para o imperador, todo mundo viu que ele não tinha Brit Milá. Não vou entrar na questão se era certo ou não, claro que é certo fazer isso para salvar uma vida. E aí, na volta, elas destrocaram os bebês. Agora, aquele bebê não judeu, já que ele salvou a vida do pequeno Yehuda, e ele amamentou da mãe do Yehuda, afinal de contas, os dois bebês tinham questões de 10, 11 dias de vida. Então, por conta disso, quando ele cresceu, ele se tornou o imperador romano Antoninus. Então, eles tinham uma relação muito próxima, foram amigos a vida toda. E certa vez, o imperador apareceu de surpresa na casa do Rabi Yehuda no Shabat. Eles estavam lá comendo, a comida por acaso não estava muito quente, mas estavam lá aproveitando a comida e o imperador falou, uau, tem alguma coisa muito especial nessa comida. Então Rabi Yehuda mencionou, sabe o que? Venha um outro dia de semana, e você vai comer a comida quente. Tá bom. O imperador voltou e ele comeu o mesmo prato que o Rabi Yehuda tinha servido no Shabat. Ele preparou um novo, mas era a mesma comida. Ele falou, por que dessa vez, o imperador perguntou, por que dessa vez você não temperou igual da outra? A outra vez estava muito mais apetitoso e dessa vez não está com o mesmo gosto. Então o Rabi Yehuda falou, tinha um tempero que eu não usei dessa vez, não coloquei na comida. Antoninus ficou bravo, falou, por que você não colocou? Será que falta tempero? Eu tenho, no meu tesouro real, eu tenho temperos do mundo todo. Você podia me pedir se você não tinha. Aí Rabi Yehuda falou que não, que o tempero era o próprio dia do Shabat. No dia do Shabat, a comida é melhor, fica melhor. O mundo é melhor no dia do Shabat. Uma outra história muito bonita do Baal Shem Tov, a gente sempre tenta contar histórias do fundador da Hassidut, ainda mais que hoje de dia e ontem foi o Rosh Hashanah, o início do ano hassídico. Certa vez o Baal Shem Tov estava jantando, sexta-feira à noite, Shabbat, com seus alunos, e durante a refeição, logo depois do Kiddush, depois de cada prato, o Baal Shem Tov deu gargalhadas. Por 3 vezes, no meio do nada, estava sentado e começou a ter um ataque de riso.
Os alunos acharam isso muito estranho, afinal de contas, o que acontecia com o Baal Shem Tov nunca era algo em vão, algo à toa. Tinha a ver relação com mundos superiores. Então, o que aconteceu? Que no meio da refeição, o Baal Shem Tov começou a rir. Depois do Shabat, o Baal Shem Tov chamou os seus alunos e falou: eu vou mostrar para vocês tem algum detalhe que provavelmente eu estou esquecendo, mas Baal Shem Tov falou para os alunos: eu vou mostrar para vocês, não, perdão, sim. Na sexta-feira mesmo, o Baal Shem Tov falou para os alunos: eu vou mostrar para vocês porque eu estou rindo, mas tem uma condição: vocês não podem rir. Quando vocês verem o que eu vou mostrar, vocês não podem rir. Os alunos aceitaram, eles foram andando durante a noite, foram andando com o mestre. E aí, eles chegaram numa casinha muito pobre, uma cabana, e eles começaram a olhar pela janela. E lá dentro eles viram um casal, paupérrimo, não tinham nada. E eles viram eles festejando o Shabat. E a mulher do casal, ela trazia comida para a mesa. E a única coisa que ela tinha na panela eram feijões. Eles viram como que o casal sentava para comer feijão. E o marido falava: minha querida, esse é o melhor peixe do mundo. Depois eles comeram mais feijão. Minha querida, que sopa maravilhosa. E depois de novo: querida, como você preparou uma carne tão gostosa? Então os Hassidim do Baal Shem Tov começaram a rir, falando: que tolice. Estão comendo feijão, falando que isso é carne, peixes. O Baal Shem Tov olhou muito sério para os alunos e falou que, na verdade, aquele casal sim estava sentindo os sabores que eles falavam que estavam sentindo. O nível deles de Shabat, de conexão com o Shabat, era tão alto que o Shabat afetava o paladar deles. A gente vê isso também na nossa comida do Shabat, como a comida ela fica muito melhor por conta do Shabat. O Shabat em si é um dia dedicado a ter prazer, como falamos antes, é um dia de relaxar, é um dia de evoluir, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Interessante se a gente vê as famílias, quando se preparam para o Shabat, se vestem como se fossem para uma festa e ficam em casa. O Shabat em si é uma festa, o Shabat em si é um dia que nos eleva e faz a gente festejar o simples fato da vida. Mas esse é um assunto para um próximo shiur. Certa vez, um rabino estava na sua casa, já idoso, quando veio um pedinte, bateu na porta, falou: sexta-feira. O pedinte começou a chorar para o rabino: rabino, eu não tenho um tostão, eu não tenho comida para o Shabat, eu não tenho absolutamente nada. O rabino ficou sem jeito, ele falou: eu preciso ajudar, mas eu também não estou com dinheiro em casa. Então ele começou a procurar o que ele podia dar para o pobre, para o pedinte. Então ele foi mexer na caixa de joias da esposa, ele viu lá um anel com uma pedra em cima. Isso deve dar para comprar alguma coisa para o Shabat. Ele pegou o anel, entregou para o pobre e falou: vai para algum joalheiro, tenta vender isso para ele e com dinheiro você compra comida. O pedinte viu o anel, ficou feliz da vida e foi embora. Naquele mesmo momento, chegou a Rebetz, a esposa do rabino, chegou em casa com as compras para o Shabat. Ele mencionou: sabe, querida, veio aqui um pedinte e eu dei um anel para ele. A mulher olhou e falou: de onde você pegou? Que anel que você deu? Eu não sei que anel, vem, eu vou te mostrar de onde eu peguei. Pegou a caixa, abriu e mostrou para ela. Ela começou a olhar entre as joias, reconhecer, e viu que faltava o anel mais caro dela. Falou para o marido: que você deu uma joia caríssima, é ouro puro, com diamante solitário, não sei o que, é muito cara aquela joia, como que você deu aquilo?
O rabino, então, sai correndo, disparada da casa. Ele sabia para onde o pedinte estava indo, então ele começou a correr atrás do pedinte. O pedinte olhou para trás e falou, o rabino deve ter se arrependido, ele vem pegar a joia de mim, ele correu também. O rabino corria, o pedinte corria, até que, depois de alguns minutos, o rabino conseguiu alcançar o pedinte. O pedinte olhou assim e falou, pronto, perdi a joia. O rabino olhou para ele e falou, querido, toma cuidado, você vai vender a joia, saiba que ela é muito, muito cara, viu? Minha esposa acabou de me falar que ela é muito cara, então venda, mas venda ganhando um bom dinheiro em cima disso. Esse é o Shabat. O Shabat é uma joia que Deus deu para a gente. E Deus fala na Torá. É uma joia muito cara. É muito preciosa. Não venda barato. Não venda por coisas tão mundanas como um ganho aqui e ali. Às vezes as pessoas deixam de aproveitar o Shabat porque tem que atender a um cliente. Eu gostaria de perguntar se a pessoa deixou de ir num Shabat por causa daquele cliente, se realmente aquele cliente resolveu a vida da pessoa. Se um dia eu escutar um sim, aí a gente vê como a gente leva a conversa adiante. Tinha um para colocar tefilim, e ele ganhou intimidade com um dos comerciantes e tentava insistir para o comerciante fechar a loja no Shabat. E ele falava, não, é o dia que eu tenho mais ganho, é o dia que mais entra dinheiro e cliente na loja, como que eu vou deixar de trabalhar? E o Rabino Moshe falou para ele, olha, o dinheiro que a gente ganha no Shabat não tem brachá, não tem uma bênção que vem por causa dele. Então, sim, entrou na conta, você vai pagar imposto em cima disso, e ainda não vai usufruir como você gostaria. Mas o comerciante era muito teimoso, falou que de jeito nenhum não vou fechar. Eu ganho dinheiro e eu uso depois. Na semana seguinte, o professor Reb Moshe, ele foi de novo pôr tefilim na sexta-feira com aquele homem, e viu que o comerciante estava muito abatido. O que aconteceu? O comerciante contou que ele estava dirigindo, bateu o carro, e o seguro não queria pagar os danos para o terceiro, nem para o dele, então ele ia gastar uma bolada toda. Aquele foi o argumento para o meu professor convencer o homem a realmente fechar no Shabat. Óbvio que a gente nunca deseja para ninguém, Chas v'Shalom, que Deus impeça qualquer tipo de problema, qualquer tzará, sofrimento para qualquer um. Mas essa é a realidade. Deus prometeu para a gente uma joia muito cara. Imagine pegar uma aliança de casamento, um solitário, e vender por R$10, quando o valor são centenas de milhares de reais. Então a gente deve focar em aproveitar o Shabat. O Shabat, na Kabbalah, consta que é 1/6 do Gan Eden, é 1/6 do paraíso. Então se você quer provar o paraíso aqui na terra ainda, o Shabat é 1/6, a gente já pode desfrutar do Shabat e imaginar como é o paraíso. O Shabat tem 2 detalhes que são importantes do Shabat, 2 categorias. Shamor vezachor. Shamor é tudo o que é proibido fazer no Shabat, que geralmente, infelizmente, é o que as pessoas mais conhecem. E Zachor, que quer dizer lembrar do Shabat, é tudo que a gente faz de bom, de positivo, de prazeroso no Shabat. Quando a gente lê na Torá, os 10 mandamentos, eles aparecem 2 vezes. Primeiro, na entrega da Torá, na Parashá de Yitro, quando o povo saiu do Egito e foram aos pés do Monte Sinai e Deus deu a Torá. Lá lemos os 10 mandamentos e lá consta Zachor et Yom HaShabbat lekodsho. Lembre-se do Shabat para santificá-lo. Na repetição dos 10 mandamentos, na Parashá de Vayetchanan, quando Moshe, já no fim da vida, ele repete os acontecimentos do deserto para o povo judeu, então ele repete os 10 mandamentos e lá consta Shamor et Yom HaShabbat, cuide do dia do Shabat. Deus falou cuide ou lembre do Shabat. Então vamos lembrar da reza que a gente canta toda sexta-feira à noite. Shamor vezachor bedibur echad. Shamor e Zachor, que são as 2 categorias, bedibur echad, foram ditas numa palavra só. Quer dizer, Deus pronunciou ambos de uma vez só, quando ele estava dando os 10 mandamentos.
Então, por isso que na primeira vez a Torá escreve uma das palavras, Zachor, porque não dá para escrever uma em cima da outra, e na repetição Moshe repete com a outra, com um chamor. Então, Bezrat Hashem, o shiur de hoje foi só um gostinho do que é o Shabbat. Bezrat Hashem, teremos um shiur focado em chamor, um shiur focado em Zachor, para a gente realmente poder aproveitar ao máximo esse dia tão importante.